Vamos retomar. Sempre com Jesus. Não se esqueçam de que sempre nos encontramos com Jesus. Muito bem, vamos retomar. Nós estamos agora estudando o novo livro da série psicológica de Joana de Ângeles, que intitula-se Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco. Nós estamos iniciando, estamos na introdução do livro, não é? É um livro maravilhoso, tive a felicidade já de estudá-lo, é um livro excepcional. Como todas as obras de Joana de Ângeles nessa série e de um modo geral, são maravilhosas, não? Então, continuando, Joana nos diz assim: por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo que passa a ser herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências da evolução. Prestem atenção. De um acidente nos códigos genéticos, da hereditariedade, ocasionando alguns distúrbios no organismo, a doutrina começa a mostrar que a engenharia genética atual, aliada à biologia molecular, traz para o indivíduo a consequência das suas próprias energias, das suas próprias criações. Nós gravitamos no mundo de energia. Nós já falamos inumeráveis vezes o campo eletromagnético que nós criamos. Nós temos ao nosso redor a aura, que através das suas oscilações, elas mostram a sublimidade da coloração, não é? E através desta plataforma onipresente chamada aura, plataforma onipresente, presente em todas as comunicações, segundo André Luiz, é que nós temos as tomadas espirituais. Mediunidade, ela se equilibra neste campo, nesta plataforma onipresente chamada aura. Os conceitos materialistas, segundo Joana de Ângeles, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, liberando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes.
Diante desta abertura maravilhosa que a ciência vai mostrando e vai cedendo possibilidades para a penetração da doutrina espírita, vai criando o alicerce para podermos compreender toda a mecânica da nossa existência. Como, por exemplo, se nós ocasionamos um malefício ao organismo, um exemplo, perdemos por um motivo de desacerto um membro superior, o braço, né? Quando nós reencarnarmos, nós vamos reencarnar com uma deficiência naquele membro. Se nós conseguirmos fazer a reconciliação com a nossa vida, as coisas modificam. Mas um alcoólatra, mas um toxicômano, mas um tabagista, essas criaturas lesam o organismo e trazem os problemas nas suas áreas. Área pulmonar, área hepática, gastrointestinal. Entende? Então, a doutrina espírita facultou à psicologia uma amplitude de compreensão dos problemas da criatura humana. Continua Joana. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos. O inconsciente foi estudado por Freud, iniciado o estudo por Freud, os arquétipos por Jung, né? Respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Veja bem, esta permissibilidade que a psicologia possui através dos arquétipos foi de Jung. Freud não abria essa possibilidade. Freud era exato. Tudo tinha que ser comprovado cientificamente. Assim. Jung também. Mas o Jung, no estudo do seu inconsciente coletivo, ele notou, e também nos arquétipos, ele notou que havia algo além. Ele foi estudar os sonhos dos negros, olha, achando que por uma tez diferente, as coisas poderiam ser diferentes. Mas em 1800, no início de 1900, as coisas eram muito diferentes, né? O preconceito, a falta de compreensão das coisas, né, era muito grande. Então, Jung fez com que ele fosse de encontro com os problemas e constatou com propriedade que havia algo além, mas não pôde atribuir o nome de espírito. Ele fala categoricamente, aqueles que tiverem a curiosidade e de conhecer um pouco mais deste grande psicanalista, no YouTube nós vamos encontrar entrevistas de Carl Gustav Jung, falando da sua vida. Tem uma
um entrevistador que faz uma entrevista com ele de 1 hora e um pouco na sua casa em Switzerland, na Suíça, né, no castelinho que ele construiu. É uma entrevista maravilhosa. Lá ele fala que havia algo além de simplesmente o ego, algo que estava além do inconsciente. O que era esse algo além? O espírito eterno. Mas ele não pôde fazer isso. Se ele já encontrou grandes dificuldades e barreiras para tratar do inconsciente coletivo com o seu mestre Freud, a quem ele seria substituto, e não conseguiu se firmar por causa da discrepância dos pensamentos de Freud. Imagine se ele fosse falar sobre reencarnação. É lindíssimo essa entrevista porque ele fala do medo que ele tinha da mãe à noite. Já citei esse fato. Mas nessa entrevista, que vocês poderão encontrar lá no YouTube, é maravilhosa. Tive a paciência de ouvir a fala, porque ela é toda traduzida e muito bem traduzida, e você entende maravilhosamente bem o enfoque psicológico de Jung. Riquíssimo, riquíssimo, tratando do inconsciente coletivo. Então, caríssimos, a doutrina abre o espaço maravilhoso para que a psicologia penetre as sondas no inconsciente do ser humano. Nós vamos voltar.